Olá, muito bem-vindos ao podcast Agrodestino. Meu nome é Marina e para o episódio de hoje temos a convidada Mariana de Almeida, estudante de agronomia. Muito obrigada por aceitar o convite, Mariana, é um prazer te ter aqui. Obrigada, eu agradeço. E conta pra gente um pouquinho sobre a sua carreira e sobre você. Então, eu faço agronomia na UFG, Universidade Federal de Goiás, Campus Goiânia. E durante a faculdade eu envolvi muito com projetos de pesquisa, alguns grupos de estudo. Participei do intercâmbio para a França. No momento, eu estou fazendo meu estágio obrigatório, estou no último período da faculdade e estou morando em Jataí para fazer esse estágio. Que bacana. Como que foi esse processo de ir para a França? Como que surgiu essa oportunidade? Então, lá na UFG, no primeiro dia de aula, teve uma professora que fez uma apresentação sobre o curso como um todo e falou sobre algumas oportunidades que tinha dentro do curso para os alunos de agronomia. E dentre elas tem o programa que chama Brafagri, que é o Brasil França Agricultura, para estudantes de agrárias, dos cursos de agrárias. É um convênio firmado entre os dois governos, então vão alunos daqui para lá estudar e vem alunos de lá para cá, para fazer o período de 6 meses ou 1 ano de agronomia no país do outro. Para fazer, você tem algumas etapas que são feitas, que concorrem às bolsas de estudos, que é por conta do governo totalmente. Você não tem custo com o estudo lá. Ah, tá. E é difícil esse processo? Essas provas que você teve que fazer? Sim, foi um pouco puxado, porque antes, esse convênio é antigo, esse programa. Ele é bem antigo, porque eu tenho professores na faculdade que fizeram parte fizeram um intercâmbio por esse mesmo programa. Só que mudaram algumas coisas. E no caso, quando eu fui fazer, tinha mudado, porque antes você ficava 6 meses lá na França estudando a língua, primeiro, e depois começava as aulas em si de agronomia. E quando eu fui, você já ia direto para as aulas de agronomia, você não tinha estudo de francês lá. Então, para conseguir a bolsa, você tinha que tirar pelo menos B1, que é o nível intermediário, para conseguir. Então, isso foi um pouco difícil na época, porque eu fiz 1 ano e meio de francês, então não é muito fácil assim de já conseguir. E tudo que você fez durante a faculdade contava pontos. Se você participou de grupo de estudo, conta pontos. Se você fez projeto de pesquisa, conta. Aquelas pessoas que se cadastram para receber estudantes estrangeiros que vão para a faculdade, para ajudar, para buscar no aeroporto, tem um cadastro que faz assim na reitoria. Também conta pontos. Tinha outras coisas. E uma banca com alguns professores da faculdade, dos cursos de agrários em geral, que eles te faziam várias perguntas para ver o quão interessado você era naquilo, se você já tinha se preparado, qual faculdade você queria estudar e por que você queria ir para aquela faculdade. Era uma banca assim com 4 professores perguntando um monte de coisa. Então, aí somando, e a sua média global de curso também conta. Então, era uma média desses 4 requisitos. E para que cidade você foi? Foi fácil a adaptação? Você teve que pesquisar antes para escolher? Então, eu fui para Toulouse, que é no sul da França. Foi tranquilo, porque eu pesquisei antes, assim, bastante. E eu escolhi lá, a gente tinha outras opções. Tinha a opção de Toulouse, Lyon, Angers, agora eu esqueci o nome da outra. Mas eram 4 cidades. A única que ficava no sul era Toulouse, que é uma cidade mais quente comparada com as outras, né? No inverno lá, o mínimo que eu peguei foi 0. Então, tem cidades bem mais frias. E eu, como uma boa goiana, não aguento muito frio. Então, isso pesou para mim. E por Toulouse também é uma cidade universitária. Tem muita faculdade lá. Assim, tinha muito estudante estrangeiro também. Isso também pesou, porque também sairia mais barato viver numa cidade universitária do que viver igual Lyon, é uma cidade que é turística.
Então já ia ser um pouco mais caro para me manter e tal. Então isso tudo, eu olhei tudo para eu decidir qual eu escolheria, sabe? Então, e também era uma faculdade de agronegócio lá, que também me chamou a atenção, já que aqui não é tão forte. Quando eu fiz durante a faculdade, não era uma parte que era tão forte para mim. É verdade. Como que é o agronegócio lá? O agronegócio, o exemplo típico que a gente dá quando alguém quer te explicar sobre a principal diferença do agronegócio francês para o brasileiro é que eles são extremamente voltados para a qualidade do que é produzido. Eles conseguem um maior valor agregado no produto deles por conta disso. Tanto é que o exemplo típico é falar de champanhe. Champanhe é a bebida que é feita na região que chama champanhe. Então, aqui mesmo a gente toma o espumante, cidra, falando que é champanhe. Não é. Só, assim, deve ter quem tem condição de comprar realmente o verdadeiro de lá. Mas ele tem isso muito forte. Queijo tem mais de 365 tipos de queijo. Se você comer um queijo por dia, durante um ano lá, você ainda não vai comer todos que tem. Porque eles têm isso muito forte de ser a qualidade é diferente, sempre tem alguma coisa, um pequeno detalhe ali, de acordo com a região, de acordo com de qual animal é o leite e tal, tudo influencia. Então eles têm isso, eles voltam muito para a qualidade do que eles produzem, enquanto o brasileiro é muito quantidade, né? Que é uma coisa que atualmente está mudando também. Mas a maneira mais fácil de entender a diferença é assim. É verdade, interessante isso. E durante a faculdade você tinha parte prática ou era mais teórica mesmo? Era bem mais teórico, porque lá eu fiz a produção de vinho, eu fiz completa, assim, desde a produção de uva para vinho, o processamento da uva de vinho tinto, rosé, vinho e branco, e espumante, processamento, o mercado em si e a degustação. Então a parte mais prática que eu tinha era, no caso, a degustação, porque realmente era o professor levava os vinhos para a sala, o baldinho lá, as taças, você aprende até a maneira correta que você segura essa taça, que você mexe com ela para sentir os aromas que aquele vinho solta, que a maneira que você movimenta o vinho na sua boca para sentir melhor, tudo eles ensinam. E assim, é uma coisa que eles já crescem aprendendo, então para mim foi muito diferente, foi muito novidade, mas para eles já era meio que normal, assim. Nossa, que interessante. Deve ser a melhor parte do curso. Foi. Aprendi a beber lá, inclusive, vinho. E você gostou bastante dessa parte de vinho? Você viu se tem bastante mercado para brasileiro lá? Então, o vinho, no caso, não tem como a gente muito. O Brasil está começando a crescer agora, pegar mercado com a nossa produção de vinho agora, né? Assim, é mais recente. Que estão pegando vinhos aí premiados já, alguma coisa assim. E é mais para o sul também, né? A região do sul do Brasil que tem uma produção mais forte em vinho. Mas e lá? O mercado é bom para brasileiro trabalhar lá? Existe esse mercado ou não é tão comum? Olha, o contato que eu tive de brasileiro, todo brasileiro que eu conhecia lá, não era trabalhando na nossa área. Não era sempre trabalhava ou em lanchonete, algo do tipo. Trabalhando em agronomia, eu não conheci nenhum. Porque um pouco, assim, um sentimento que eu sentia, assim, uma coisa que eu tinha lá, é porque parece uma parte dos franceses ainda é muito, a xenofobia ali ainda é muito forte, muito forte. Então eles têm uma concepção, assim, uma ideia de que o nosso não tem uma qualidade igual deles, que a gente não consegue produzir as coisas com a qualidade que eles produzem. O que é mentira, porque isso já mudou bastante. Então, não sei se eu tô sendo, minha cabeça ainda pequena nisso, mas não acho que dá, não.
Deve ser mais complicado mesmo. E quando você chegou lá, você sentiu muita dificuldade na língua? Ou você se adaptou facilmente? A língua, assim, no começo você demora um tempo para pegar algumas coisas, né? Porque quando a gente estuda em alguma escolinha de francês, alguma coisa assim, você está aprendendo uma linguagem muito formal, né? Então, quando você chega lá, que você escuta com eles mesmos falando, é diferente, assim, porque nós temos muitas gírias, né, de linguagem. Então, igual nós falamos você, toda hora, você vai, você foi, não sei se isso é coisa de goiano, mas fala muito. E eles também têm o C deles. Eles emendam a palavra lá, viram um negocinho que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, o que é isso? Eu demorei, você vai demorando, só que depois ficou de boa também, dá para entender tranquilo. Né? E a forma de estudo aí, como as aulas são ministradas, também tem muita diferença? Sim, eu achei muito diferente. Eu achei muito diferente o respeito que o aluno tem com o professor. Eu achei muito diferente. Porque lembra muito, pelo menos quando eu estudava na escola, tinha esse respeito de até para ir ao banheiro, não é igual na faculdade, que você levanta e sai, e se você quiser ficar lá a aula toda de fora, você fica. É da sua consciência se você vai assistir aquela aula ou não. Lá não. Você tem que pedir se você pode, se você não pode. Se alguém tem sempre, tipo eu não lembro o nome correto dele, mas é como se fosse um coordenador que fica andando pela faculdade. Que se ele te pega fora de sala de aula, em horário de aula, ele vai te perguntar qual é o motivo que você está fora da sala, porque não tem razão para você estar fora, não sei o quê. Então, era bem diferente. Em questão do respeito, a seriedade, assim, eu achei bem diferente. E quais são as suas expectativas para o futuro, depois desse intercâmbio? Então, agora eu tô terminando o estágio, em agosto eu acabo, e agora eu quero muito, uma parte que eu tô gostando muito, é de grandes culturas. E essa parte de comércio, de venda, tá me chamando bastante atenção. Então, no momento, eu tô bem voltada para essa área, que agora ir atrás de um emprego, arrumar um serviço na área. Tenho certeza que não vai ser difícil depois de ter ido para o intercâmbio, que ter uma segunda língua no currículo e essa experiência de ter vivido fora é muito enriquecedor, né? Você poderia dar uma dica para os ouvintes que pretendem ir para o exterior, para a França? A minha dica é para quem tem vontade de fazer intercâmbio, que vá atrás disso, que procure informações, procure saber se dentro da sua faculdade não tiver oportunidades, como bolsista, coisa do tipo, procurar por fora em empresas de intercâmbio, se você tem condição para fazer, e ir atrás. E, assim, você indo se planejando antes, lá na frente você consegue, da forma que desde o começo eu queria fazer, desde o primeiro período. Então, eu fui atrás para eu fazer meu curso. Eu trabalhava à noite, agronomia integral, eu trabalhava à noite para pagar meu cursinho de francês e de inglês, que na época eu não sabia ainda para qual país eu iria. Eu comecei a estudar os dois, porque onde desse, a minha vontade era ter uma experiência fora do Brasil. Então, eu batalhei, fui atrás e fiz os projetos de pesquisa pensando no intercâmbio, porque eu sabia que valia ponto. Participei de grupo de pesquisa pensando no intercâmbio. Então, se eu tinha aquele foco, eu fui traçando o meu caminho para chegar nele. E eu acho que todo mundo que quer faz um planejamento que dá tudo certo. É verdade, tá certo. E você tem vontade de ir pro exterior de novo? Não, para morar eu não tenho vontade. Eu tenho vontade de Só para passear. para passear, ou se futuramente eu fizer um mestrado, algo do tipo, fazer um pedaço fora e voltar. Mas para morar, para mim, não tem melhor que o Brasil, não. Ah, então tá bom. Que legal. Muito obrigada pela participação, Mari. Adorei a conversa com você. Obrigada, até mais. Então, até o próximo episódio daqui